processo da cura espiritual é um caminho que pede uma vigilância no movimento e na trilha que eu pretenda trajetoriar para ir sendo curada, já que esse é um movimento diário. Todo dia eu sou beneficiada com a blandura da prece, da vibração que fortalece e que me dá condição de seguir o meu tentando. Por isso que quando eu acordo, é importante que eu faça uma oração e peça para Jesus abrir meu caminho, abençoar aquele dia e que Ele possa ser o condutor do meu passo, cujo modelo eu tenha diante de mim, a cada passo. Se essa referência acontece, eu tenho uma bússola para atravessar a dúvida, aquilo que me pega de no pino, e ter resposta rápida àquilo que seja necessário. Num trecho do livro Espírito da Verdade, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, diz que a prece é esse farol no lodaçal onde a enfermidade instala. Daí que isso descerra e ajuda a enxergar a minha enfermidade e a lidar com ela. A esperança nesse processo de cura espiritual é sine qua non, visto que se eu espero melhor, eu vibro nessa direção. Daí a importância da gratidão. Porque quando eu sou grata, eu tenho o coração esperançoso e aberto para o melhor. É algo que descerra e me inunda com uma confiança naquele movimento, naquele passo. Haja visto que a desconfiança, o questionamento desnecessário, a dúvida, ele deita raio de morte. E isso diz dessa confiança que eu preciso ter em mim diante de Deus. Porque se eu confio no meu movimento e naquilo que é orientado para mim e busco desincumbir com tranquilidade do trabalho que me foi confiado por Jesus, eu tenho essa paz que
vem dessa abertura e dessa serenidade de saber que dou o próximo passo consoante com aquilo que é pedido de mim. E harmoniza, porque isso descansa. O espírito, ele tem o travesseiro do dever cumprido. Daí que eu posso deitar na cama e ficar 12 horas nessa cama dormindo. Se eu acordo com um peso na consciência, com algo que foi confiado e eu não fiz, não dei o meu melhor e não me empenhei, eu já acordo cansada, desgastada. Por outro lado, se eu estou procurando desincumbir no trabalho que eu exerço de forma limpa, nobre, coerente, justa, eu posso até ter menos horas de sono do que o meu físico precisaria, mas eu encontro paz para seguir. Eu encontro recurso para dar o próximo passo. Mesmo que o físico esteja com algum desgaste, com alguma sobrecarga, com alguma alteração, eu encontro recurso, arregimentação para continuar. Por isso que essa noção do dever cumprido é o único travesseiro que eu tenho. Nessa realidade, eu experimento brandura e consigo dominar a ira. Haja visto que a agressividade, a ira, a cólera, ela me faz estacionar e me amarra na estaca zero. É necessário desenvolver a minha brandura, a minha mansuetude, a minha paz, a minha alegria, para que eu consiga vencer e me afastar da agressividade que me ronda. Porque se eu sucumbo à agressividade, eu me prendo por tempo indeterminado no mesmo ponto. E se a circunstância me desfavorece, pode ser que seja o início de um gatilho, de uma paralisia, uma perda de tempo infeliz. A questão da chuva vibracional, da calamidade magnética, de consequência imprevisível que isso acarretaria. E acaba que, na vibração agressiva, eu me torno crítica. E o outro pode até estar fazendo o melhor que ele pode, que aquilo se torne insuficiente para mim. Eu me torno arrogante. E menoscabo o esforço do outro.
porque sucumbo na minha agressividade. E acaba que eu irrupto num choque no promotor de afinidade, de cooperação, sinergia para o bem. E isso impacta negativamente na cura do meu perispírito. E pode se tornar um vício, porque o nervosismo, ele é um vício que eu adentro e acabo entrando naquela roda de disciplina, de conduta, e perco força de fazer frente a isso. E pode ser que isso acabe tendo o pingo no i em mim. Diante da realidade que o outro vive, me ajudar a estabelecer a abertura para acolher sem desequilibrar com a dor do outro. Existe uma realidade que tem gerado disruptura emocional, que é quando, às vezes, um cuidador de idoso, enfermeiro, aquele que está próximo de alguém que está numa situação vulnerável e vivendo um desafio difícil, a pessoa fraqueja, que está com a outra e que precisaria ajudá-la, e acaba experimentando uma enfermidade, uma doença angustiosa pela dificuldade do outro. E se eu me tranquilizo diante da necessidade do outro e me fortaleço, eu ajudo mais rápido. Arregimento recurso e fermento uma resposta à necessidade do outro mais adequada, mais voraz, mais efetiva. Daí, essa postura de não me afligir com nada, nem mesmo com a luz da verdade, de evitar essa excitação indevida, excessiva, porque acaba que, se eu me permito excitar em excesso, eu me fragilizo. E isso é perda energética que impacta em demasia e prejudica o meu recrutamento de recurso para auxiliar. Daí é preciso ter essa postura de coragem e compaixão, que me dê essa tranquilidade diante da luta que for, da realidade que for, e condição de intervir de forma feliz. E entra aqui algo que é a ajuda espontânea. Eu não preciso esperar alguém me pedir ajuda para me dispor a fazer algo de bom. Eu não preciso esperar alguém me convidar, eu não preciso esperar alguém vir reclamar de uma situação para mim. Eu posso, de prontidão moral, me dispor ao movimento de aperfeiçoamento e de cooperação. Essa espontaneidade
Essa gratuidade, ela é importante nesse movimento. Haja visto que a iniciativa do benfeitor é gratuita na minha direção, é caridosa, é desinteressada. E é nessa atitude desinteressada, caridosa, gratuita, que a cura finca âncora, cria raiz. E é possível sair da disruptura, da enfermidade, que beira ou já tem instalado. E entra aqui a questão da antipatia. Porque pode ser que a pessoa diga que antipatiza com alguém como se isso fosse vantagem. E, na verdade, é uma tempestade de resíduo que ela lança sobre ela mesma e que dificulta o movimento dela de ajudar primeiro a ela, para converter isso na direção do outro. Daí que, se eu me gabo por um desentendimento, um desafeto e cultivo aquilo, eu estou calamitando meu perispírito e prejudico o meu movimento de cura. Daí uma distonia se instala, uma enfermidade, e eu não vou saber por quê. E tem a ver com a abertura que eu dei para a inimizade, para o ódio, para o revide.